vamos lá, né? Vamos estudar aqui. Fico muito feliz e agradecido pelo voto de confiança e espero que a gente traga alguma coisa que seja útil aos nossos dias, às nossas vivências, ao nosso amadurecimento espiritual. Pois bem, vamos hoje falar de conduta espírita, mas antes da gente adentrar alguns pormenores que o tema nos levaria a considerar em matéria de comportamento, nós gostaríamos de fazer uma fundamentação teórica, né? A partir de que olhar nós vamos observar essa questão. E a gente se debruça nesse momento sobre a terceira parte do Livro dos Espíritos, essa obra que é fantástica e que cada vez que a gente, né, se dispõe a estudar, a meditar, mais luzes vão envolvendo o nosso coração e o nosso pensamento, nos fortalecendo nesse ideal, né, de transformação das nossas vidas, dos nossos destinos. E eu gostaria, né, fazendo menção a esse capítulo 1 da terceira parte, quando Kardec vai trabalhar essa noção de lei natural ou lei divina, né, de compreendermos aqui esse olhar da doutrina espírita sobre a forma de gerir a matéria e o espírito, que, de certo modo, é bastante inovadora se nós observarmos o pensamento religioso, tanto científico da época, em que emerge essas reflexões da doutrina espírita. Você tinha uma cisão enorme entre ciência e religião, e Kardec, juntamente com as entidades benfeitoras, vão nos ajudar a perceber que o autor da lei natural, que é a lei que rege a matéria, é o mesmo autor da lei moral que rege o espírito. Portanto, ao pensarmos em espírito e matéria, a gente está falando de uma mesma lei, tem o mesmo design, o mesmo desenho que orienta, que coordena aquilo que existe dentro da criação. Pois bem, levando em conta que existe então essas linhas que vão orientar espírito e matéria, que vão ser como que a base para que todas as coisas se organizem, todas as coisas sejam geridas, todas as coisas sejam reguladas, a gente precisaria perguntar-nos, e é o que Kardec vai fazer, né, aonde que está escrita essa lei? Como é que dá para a gente conhecer? Porque, se tem alguma coisa que vai reger o meu destino, a minha conduta, a minha postura, a minha forma de agir, de pensar, de sentir, que está regendo a matéria, isso é importante demais a gente conhecer. O lugar onde está escrito, aonde que compra, né? Demora muito para chegar, dá para parcelar, como é que é o negócio, a gente precisa correr atrás, fazer um investimento, né? Atualiza todo ano, tem PDF, baixa no Kindle, a gente consegue, assim, né, ter uma amostrazinha grátis, né, na internet, já piratear ou não, como é que a questão pode ser percebida. E Kardec tem a genialidade, né? Pensemos ali na formação desse ideário espírita, Kardec tem esse intento muito nobre. Aonde que está isso? Né? Vamos, porque aonde tiver, né, no país que tiver, a gente vai atrás. E a resposta dos espíritos é muito fantástica, porque muda o paradigma nosso, sobretudo religioso, porque nesse momento os espíritos vão propor, olha, está na consciência. Então quer dizer, né, o manual, a perspectiva desse design, desse desenho que orienta a criação, os fundamentos, os princípios não estão fora da criatura, estão dentro. Isso muda muito, porque vamos pensar o seguinte: até então, a nossa religiosidade era marcada por um controle de comportamento, de forma bem exterior.
Então as pessoas eram que meio que encaixadas, né, dentro de caixinhas de acordo com a postura visível aos demais. E aí você tem o sacerdote, que é quem vai dizer se pode, não pode. Então, observemos que a lei está meio que de fora. Essa perspectiva do conhecimento e da compreensão de certo, de errado, daquilo que deve ou não deve, está de fora. E é claro, nós não vamos desprezar, né? Porque os espíritos vão tratar da missão dos reveladores. O que são os reveladores? São aqueles corações que entendam uma melhor compreensão desses princípios e dessas leis, vão agir na humanidade em momentos que, né, o esquecimento e o desprezo se fazem presentes desses mecanismos divinos. E a gente precisa dos reveladores, porque a gente pode pensar nas pessoas que, de maneira macro, né, vão atuar aí nos contornos daquilo que a gente poderia chamar de revelações, não apenas aquelas de natureza judaico-cristã, mas aquelas que dizem respeito ao pensamento hindu, ao pensamento chinês, ao pensamento africano, todas essas culturas receberam vultos e espíritos benfeitores que lançaram mão de alguma luz. Mas a gente também tem os reveladores mais próximos da gente, pessoas que vão chegar na nossa história e que vão levantar o véu de alguma compreensão, de algum entendimento, podem ser também considerados reveladores. Mas, no fundo, são pessoas de fora tentando nos chamar a atenção para o que existe dentro. Porque o revelador não é o que dogmatiza, para que a gente, a partir de algo de fora, né, oriente a nossa vida. Mas o verdadeiro revelador é aquilo que nos permite mergulhar de maneira mais profunda dentro de nós mesmos. Esse é o verdadeiro revelador, que é aquele que aumenta o contato com a lei interior, aquele que me chama para responsabilidade, que me faz perceber a necessidade da educação. E hoje a gente percebe, né, nesse nosso mundão, a necessidade da gente revisitar essa pergunta 621 do Livro dos Espíritos, entendendo que, né, Deus, ao estabelecer esse modo de funcionamento do universo e da criação, ele está propondo uma coisa: autonomia. Porque se a lei está em todo mundo, se não é propriedade de uns, se ela não está retida em um lugar, se ela não está circunscrita a um grupo, todos têm acesso, ela é comum, ela é universal, ela é uma propriedade comum, a gente precisa, né, reavaliar, às vezes, algumas condutas e algumas posturas, né, que às vezes acabam permeando o nosso horizonte social e que ainda hoje, dentro do Espiritismo, a gente está sujeito. Porque não é questão de boas maneiras. O Espiritismo, no campo do comportamento humano, ele ultrapassa tudo isso. Porque já lançando mão daquilo que Jesus fala, aquilo que é da carne, perecerá, não sustenta. Então eu posso ser a pessoa mais polida socialmente, atender todos os códigos de etiqueta social que me forem impostos. Eu posso ser o bom moço ou a boa moça, mas tudo isso pode ruir ou em algum momento eu me ater que não valeu de muita coisa se não encontra correspondente de dentro. Se não me fez, se aquilo não parte de uma consciência, se não parte de uma percepção mais profunda do que sou e do meu destino, não adianta. Pode até resolver determinadas crises e conflitos sociais, né? A gente se portar de determinada maneira, mas não resolve o problema dos nossos destinos, porque a consciência é aquilo que vai permear, né, a minha trajetória, representando a soma dessas experiências adquiridas ao longo, né, daquilo que eu fui conseguindo. Consciência, né, que aos poucos vai se erguendo, porque está em nós a lei. Qual semente que vai crescendo, vai sendo gestada, vai sendo nutrida, justamente pela a nossa disposição de viver. E é interessante, porque nós saímos dessa questão, né, de O Livro dos Espíritos, 621,
E a gente vai avançar agora para a questão de número 629. Uma outra questão importante aqui. Então, vamos fazer nossa fundamentação baseado no Livro dos Espíritos, pensando na riqueza, né, que ele tem para a nossa vida. Kardec pergunta assim: que se pode, qual definição se pode dar de moral? Então, vamos entender, né, como é que ele chega nesse ponto, porque, veja, moral, né, dentro daquilo que já havia sido proposto por alguns filósofos, sociólogos, enfim, pensadores, né, está relacionado ao comportamento, à conduta, à forma de se posicionar desse ser frente à sociedade, né, como ele vai se colocar nessas circunstâncias. E Kardec, ele está querendo saber dos espíritos. Espera, se nos horizontes humanos desenvolvem-se essa ou aquela perspectiva, e sob as vistas espirituais existe alguma noção interessante para ser trabalhada, né? Aí os espíritos vão colocar: a moral é a regra do bom proceder, isto é, de distinguir o bem do mal. Tá. Então, eles estão dizendo que a moral tem a ver com essa compreensão do que seja melhor, do que não seja, né? Sobre distinguir. Observemos que a consciência existe no espírito, fundamentalmente, quanto atributo dessa inteligência, do exercício da inteligência, como justamente a possibilidade de distinção. É aquilo que vai nos auxiliar a criar juízos, né, a respeito das coisas, avaliação de alguma coisa, algo que vai ser mais importante deixar de ser. As coisas vão assumindo valores conforme a consciência vai atribuindo, conforme essa consciência vai se formando, vai se organizando. Então, a nossa regra de bem proceder, ela está relacionada à nossa consciência, a essa distinção, essa compreensão. Perceba que é um fator interno que os espíritos estão levantando aqui, não é externo. Eles não estão falando moral reduzida à questão, né, de pode roupa tal, pode não roupa tal, pode isso, não pode aquilo. Observemos que eles estão trabalhando no nível do entendimento. Moral enquanto a percepção que eu tenho a respeito da vida. Ok, mas eles continuam, olha que legal. Essa frase é incrível, né? Eles vão dizer: funda-se na observância da lei de Deus. Eu gosto muito dessa parte. Por quê? Porque olha como que essa percepção da vida ela vai nascer. Ela vai nascer da observação. Não é imposição, não é exigência, não é alienação, nada. Aqui é o quê? Observação. Isso é fantástico. Isso é muito fantástico, porque, veja, observação, e aqui a gente precisa entender fora e dentro. Fora e dentro. Porque enquanto espírito, eu sou regido, eu sou organizado, né, por uma estrutura interna. Então, o meu psiquismo suporta determinadas coisas e não suporta outras. Se eu, por exemplo, olho essa garrafinha, a observá-la, né, a partir das experiências, vai me permitir compreender o que pode e o que ela não pode. Porque, né, ela não vai dar conta de tudo. Ela tem limitações, ela comporta, o sistema interno dela pode cumprir uma função, pode não cumprir outra. O notebook que eu estou usando aqui, ao observá-lo, ao refletir sobre o seu funcionamento, eu vou entendendo o que ele pode, o que ele não pode, aquilo que limita ele, aquilo que fala das potencialidades. Então, tem a ver com observação. Se a gente vai para o campo da alma, é do mesmo jeito. Ao observar o espírito, a gente vai entendendo. Tem coisas que comportam e tem coisas que não comportam. Veja, nenhum ser, nenhum indivíduo consegue ter paz odiando. Isso não é uma coisa que uma religião impôs, isso não é uma coisa de cultura, isso é do funcionamento da alma. Isso eu posso, em outra constelação,
conversar com habitantes de outros planetas e eu vou entender. O ódio é um denominador comum de um sentimento perturbador. Não existe relativismo a ponto de dizer assim, olha, lá no planeta tal, o ódio tá legalizado, vamos dizer assim. O pessoal lá odeia, se mata, tá tudo certo. Não é assim, porque a alma é organizada por determinadas regras interiores, que observar nos coloca mais consciente de como as coisas se dão. Porque eu preciso entender, né? O bem, ele não é simplesmente uma necessidade externa de regulamentação, né, de relações pacíficas, mas ele é também uma necessidade interna da alma, porque ele é a condição de paz e felicidade do espírito. Não existe um outro sistema. A virtude é aquilo que organiza as forças psíquicas que nascem. Porque se eu vou gerir as minhas emoções de acordo com o princípio da caridade, por exemplo, para com outro e para comigo mesmo, eu estou não apenas, né, me estabelecendo harmoniosamente diante do outro, mas eu também estou respeitando o meu funcionamento interno, porque a virtude na alma produz uma sensação de felicidade, produz uma sensação de paz. O que que observar isso me diz? A minha natureza espiritual, ela fala de algo maior. Ela fala de um funcionamento, tem um desenho, tem um design que a gente precisa respeitar. E quando os espíritos vão dizer, ele só é infeliz quando se afasta. O que que eles estão propondo para a gente? Se nós observarmos o nosso próprio coração, nós vamos perceber que a gente não fica muito bem. Fala assim, olha, a vida perfeita na Terra é uma vida que eu tenho, né? Nutella, ilimitado, tenho Netflix, a melhor cama e eu não preciso trabalhar nem nada. Dê todas essas coisas para uma pessoa, não ter que trabalhar, poder usufruir do máximo de prazer. Em determinado momento, isso pode trazer uma satisfação orgânica, porque está mexendo com alguma coisa, né, que satisfaz ali quimicamente o cérebro, a dopamina, aquilo que a gente considera, né, que possa ser interessante num determinado momento. Mas para a gente ver efetivamente os efeitos disso, por isso tem que observar, tem que ser a longo prazo. Porque a gente sabe se uma conduta é boa ou não, não simplesmente pelo que provoca na hora, mas pelo que ela constrói ao longo do tempo. Pelo que efetivamente ela deixa de rastros dentro e pelo que ela projeta para fora. É por isso que a gente vai vendo que o tédio chega. Você pode exaurir-se até certo ponto. Mas chega um instante que a alma fala assim, olha, amigo, que é isso? Sai dessa. Você não vai aguentar. Calma, não é assim. Existe uma proposta interna que nos é oferecida muitas vezes como sinalizadores por intermédios desses sentimentos, dessas emoções, que a gente pode olhar e falar, nossa, realmente, alguma coisa está faltando, mas é o nosso design, o nosso desenho interno, o nosso modo de funcionar que está dizendo assim, olha, realmente está faltando alguma coisa na sua existência. Então a gente vai pensar na moral, no que é mais apropriado e não é mais apropriado, aprendendo a nos observar interiormente e aprendendo a observar a vida exteriormente. É a partir da observação, porque observação, modo de ver, que inclui reflexão, que inclui, né, esse exercício crítico, analítico a respeito das experiências que a gente está vivendo. Não é simplesmente do que alguém determina. Não adianta. Não adianta alguém chegar e falar, vai ter que ser assim, 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 assim. É só o desenvolvimento de uma percepção interna, como os espíritos estão propondo, é que efetivamente me conduz a esse nível de amadurecimento espiritual e me coloca
efetivamente senhor da minha própria conduta. Não adianta ninguém estabelecer de fora, porque a gente entraria, e eu faço aqui um parêntese para a gente ir para nossa próxima questão de O Livro dos Espíritos, agora a de número 634, bastante interessante. Mas vamos só fazer um parêntese a respeito da lei de liberdade, quando Kardec vai tratar com os espíritos a respeito da liberdade de consciência. Veja, ali tem um tema tão precioso, tão importante, porque nós começamos falando de consciência. E aí Kardec com os espíritos vai trabalhar a liberdade de consciência. A liberdade de consciência. Porque Deus, né, nos trouxe um mecanismo chamado consciência como referência interna, que está em construção, é claro. E os espíritos vão mostrar que essa liberdade de consciência, ela não pode ser infligida por ninguém. Em outras palavras, a gente não consegue mudar nenhuma pessoa. Ninguém. Porque aquilo que eu vou, né, estabelecendo como critérios de verdade no momento dentro de mim, que às vezes podem estar equivocados, isso a gente precisa pontuar, né? Por mais que outras pessoas queiram que eu não pense daquela forma, que eu não, né, olhe ou observe daquela maneira, não tem jeito. Não tem jeito de ninguém violar. Você pode prender uma pessoa, falar assim: olha, vou cortar sua língua. Aquele espírito desencarnou, torna o mundo espiritual e a maneira de pensar dele continua a mesma. Porque os espíritos vão propor liberdade de pensamento é absoluta. A de agir é relativa, mas a de pensar é absoluta. Isso quer dizer, no mundo interno existe um respeito tão grande de Deus. Olha que bonito isso. Deus respeita tanto, 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 porque ele mesmo, que tinha todo o poder, ele se limitou ao propor, dentro dessa gestão da criação, dentro dessa regulamentação e dessa orientação dos destinos dos espíritos. O espaço interno é tão sagrado que eu não me imponho nele. Eu não me imponho nele. A gente é chamado a construir. A gente tem um mecanismo que vai, né, essa capacidade de distinguir que vai amadurecendo ao longo das experiências, mas efetivamente Deus não se impõe. E a gente, infelizmente, numa religiosidade infantil, a gente foi estabelecendo padrões externos, como se eles pudessem representar o teor de salvação. E o buraco é mais embaixo. O desafio é mais expressivo, porque a doutrina espírita não vem cultivar essa ingenuidade de que a aparência do bom comportamento é suficiente. Por isso, olha a fala de Jesus quando vai anunciar o Consolador prometido. É muito expressivo aquilo que o mestre propõe. A gente já vai para 634, mas vejamos o mestre. Ele diz assim: eu rogarei ao Pai, e ele vos dará o outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito de verdade, ao qual o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Olha que proposta mais interessante do Mestre. O Consolador vai estar para sempre. Porque isso quer dizer, o exercício da faculdade de pensar, da consciência, ele vai ser uma proposta eterna. Tem que estar conosco para sempre, como meio de instigar. E até curioso, vamos aproveitar, tem uma fala maravilhosa do nosso amigo André Luiz, lá no Conduta Espírita. Gente, pensa numa fala. Eita, travei? Vou. Não? É, só para mim mesmo, então, que eu tô travado.
Faz parte. Eu tô aqui com a cara toda ruim, toda complicada, mas enfim. O André Luiz, ele propõe o seguinte, lá no Conduta Espírita, compreendemos com Allan Kardec que em Espiritismo foi pronunciada a primeira palavra, mas em face do caráter progressivo dos seus postulados, ninguém poderá dizer a última. Olha que, meu Deus, frase assim, tá lá no prefácio, olha que pérola, que joia que o André Luiz está propondo. O Espiritismo trouxe um ponto inicial, mas nenhum de nós poderá ousar dizer a última. Como se a gente já tivesse, né, finalizando a obra. Não. A gente está construindo alicerce, por exemplo, de mais uma visão mais amorosa de Deus, não. A visão real de Deus. Não é porque a gente está construindo um Deus mais amoroso, é porque a gente está tirando escamas dos nossos olhos que o viam projetando as nossas dificuldades. Como que a gente pode estar agora no momento de acabamento dessa construção? De jeito nenhum, estabelecendo pilares, princípios agora sólidos para a nossa forma de pensar, imortalidade, mediunidade, reencarnação, tudo isso são princípios que devem constituir intrinsecamente a nossa forma de pensar o comportamento, para que não seja simplesmente uma regra comportamental social, mas ela se funde, se sustente na própria maneira de organizar da natureza, porque nós temos um funcionamento. Então Jesus propõe: o Consolador vai vir para ficar para sempre. Não vai ter última palavra, no sentido de chega o momento, vai esgotar. Calma. Tem que estar para sempre conosco, no exercício crítico, dialético, de crescimento, de amadurecimento espiritual das nossas vidas. Ele vai estar conosco e em nós. Então precisa ser as páginas, né? A gente precisa ter os livros, PDF, livro físico, que a gente conseguir ter. É importante ele estar conosco nas nossas atividades, por exemplo, mas é fundamental que ele esteja em nós. Ou seja, que a nossa forma de observar a vida, né, tenha o perfume, né, possa exteriorizar a essência do pensamento espírita. Isso é interessante. Só que tudo isso, vamos para 634, né, que a gente não esqueceu, nós temos que falar dela. Questão muito boa, porque Kardec, ele quer saber, tá, né? A gente tem uma lei natural, existe a questão da regra do bem e do mal, que os espíritos vão propor para a gente olhar, né, a lei de Deus e tudo mais, essa lei que está na consciência. Tá, mas por que muitas vezes a gente pode perceber o mal, né? Será que não teria um outro jeito, um outro caminho das coisas ser? Ele vai perguntar para Kardec na 634, por que o mal está na natureza das coisas? Falo do mal moral, né? Por que pode errar essas coisas, enfim, né? Deus não estava com probleminha, sim, às vezes faltou o grande finale ali da forma de digerir, de pensar o universo. Será que não foi um errozinho de sistema, de código, né? Foi estabelecer uma proposta, falhou em algum momento? Aí ele propõe: não podia Deus ter criado a humanidade em condições melhores? Por que há brechas, né, em outras palavras, por que há brechas para a escolha do mal? Por que dentro da natureza existe a noção de equilíbrio, mas também a natureza comporta o desequilíbrio, apesar de não suportá-lo a longo prazo, mas ela comporta o excesso, alguém se exceder, por exemplo, uma pessoa se embriagar, o corpo comporta a embriaguez, mas não suporta, porque ele denuncia e vai falando, olha, não está muito adequado. Por que Kardec quer entender?
Como é que as coisas precisam ser se parece que na natureza, né, a gente vê que há uma brechinha para o mal, e aí os espíritos vão propor assim para a gente. Já te dissemos, os espíritos foram criados simples e ignorantes. Deus deixa que o homem escolha o caminho. Tanto pior para ele se toma o caminho mau, mais longe será a sua peregrinação. Se não existisse montanhas, não compreenderia o homem que se pode subir e descer. Se não existisse rochas, não compreenderia que há corpos duros. Tá, até aqui é uma boa resposta dos espíritos. Mas o mais importante está agora. É preciso que o espírito ganhe experiência. É preciso, portanto, que conheça o bem e conheça o mal. Então, veja o que os espíritos estão propondo aqui. Há uma necessidade da alma de experimentar. O espírito cresce, amadurece pelas experiências. Por isso, né, eles vão dizer que a gente toma um corpo. Porque é justamente a corporificação que vai nos colocar em contato com sensações de toda a ordem. A gente vai ser exposto a contextos diversos, a posições diversas, a papéis diversos. Todas essas experiências vão ajudando a gente a construir referências. E isso é natural da evolução espiritual. Veja, podemos voltar para aquela questão lá atrás do Livro dos Espíritos. Todo mundo precisa passar pela feira do mal? Do mal, não. Da ignorância. O que é ignorância? Eu ainda não tenho nenhuma percepção mais profunda a respeito das experiências. Então, eu vou submeter a ela e, a partir dela, eu vou ter condições de analisar se aquilo ali foi bom, se não foi bom. Então, existe uma noção, né, para os espíritos que é viva. Isso é importante ficar claro, né? Se a gente vai para 132, também fica claro isso. É preciso, né, sofrer no sentido de experimentar. Tem uma mesa cheia de trem, e aí você vai pegar um trenzinho, né, um pouquinho de cada trem, melhor dizendo, ok, experimenta um pouquinho. A gente precisa experienciar, porque o espírito puro não é o espírito ingênuo, não é o espírito engessado, não é o espírito que não viveu, não é o espírito que não tem essa visão ingênua, mas é o espírito que, ao longo das suas experimentações, ele foi encontrando respostas intelecto-moralmente maduras para os dilemas e para as experiências que ele foi enfrentando. Por isso que tem uma perspectiva que é importante. Deus não nos poupa. Não nos poupa, porque a experiência é fundamental. O que Kardec está querendo saber? Poxa, mas né, não dava para tudo isso, um pendrive, fazia a transferência dos dados já, assim, né? Hoje tem QuickShare, Bluetooth, né? Fazer uma pasta no Drive, nuvem, né? Não dava para já deixar liberado para todo mundo, sim. Mas aí é curioso o texto bíblico quando vai falar de Moisés subindo no monte. O monte que nesse momento que ele está ali, 40 dias, 40 noites e tal, de vivência, né, com o divino, e aí ele sai de lá com 2 pedras. O texto bíblico, né, fala que existiam mais, mas ele sai com 2. Essa noção de que, né, buscando elevação espiritual, a nosso turno, a gente vai buscar alguma coisa. Nesse processo de amadurecimento, não vai ser tudo de uma vez. Moisés não desceu com tudo, desceu com 2 pedras. E ainda assim, ele olha que o povo está fazendo assim, um rendezvous, o negócio está todo desorganizado, ele fica com raiva, quebra as pedras, tem que voltar lá em cima depois de novo, pegar, né, trabalho divino, imprimir de novo a lei ali para distribuição gratuita. Primeira campanha do livro.
feita ali naquele momento, né, para que as pessoas tivessem consciência. Mas é tudo para a gente poder perceber e ter uma dimensão mais crítica a respeito das coisas. Que a conduta espírita, ela não é engessada. Não é engessada. Não é construída por rótulo. E a gente seria muito medíocre se reduzisse a conduta espírita, o comportamento espírita, a questão de rótulo, e se a gente reduzisse ela à questão de regras. Não dá, não dá. Porque com o manancial de conhecimento que a gente tem, com a riqueza que a gente tem à nossa disposição, a grande questão que os espíritos estão propondo é: olha, os parâmetros devem ser outros. Eles são internos. Cada um, a partir da sua posição evolutiva, do nível de experimentação que tem, vai construindo referências. Nós podemos, claro, ser os reveladores na vida das pessoas que nos cercam, quando a gente propõe, numa noção de diálogo, uma reflexão que permita ao outro se encontrar consigo mesmo. Porque não é a nossa proposta falar, faz isso, faz aquilo, porque reduziria o pensamento espírita àquilo que eu consegui abarcar. E não é isso a proposta evolutiva. Toda justiça divina, conforme a gente se avançasse, lá na lei de amor, justiça e caridade, vai perceber, toda justiça divina está calcada num procedimento central, que Jesus revelou. Faça aos outros conforme o que gostarias que vos fizesse. Qual que é a proposição de Jesus? Você vai fazer conforme você queria receber. Só que aí, até curioso, Kardec vai pesquisar um pouco mais sobre isso ali com os espíritos. Tá, mas às vezes, se o nível do espírito for X, ele vai estar condicionado ao olhar de um espírito X. Então, o bem que ele pode gerar é só daquele tamanho. Então, quer dizer, ele não vai fazer o que um espírito que está aqui conseguiria fazer. Se ele pensar no melhor que ele poderia fazer, ele só vai fazer isso. Mas o espírito está dizendo, é isso mesmo. Porque no universo, a proposta de Deus é você vai fazer de acordo com o que você dá conta. Olha o tanto que é profundo isso. É de acordo com o que você dá conta. Não tem jeito de mais. Porque se for um espírito puro agindo no nosso lugar, gente, não dá. Quanto mais a gente evolui, mais minúcias a gente percebe da lei. Por exemplo, um desafio do espírito que está no mundo de prova e expiação, se ele vem na prova da riqueza, um primeiro desafio para ele é dado que sobra. Esse é o paradigma de alguém que está começando a entender, né, a possuir e não possuir. Se ele conseguir não se envolver na extensão, né, no apego a tudo que ele possui, ali transitoriamente, e conseguir compartilhar, entender sua necessidade, dar do que sobra, já é um avanço. Mas aí você olha o Cristo, que não tinha uma pedra onde sequer para reclinar a cabeça, que estava num outro nível de vivência. E até quando o jovem rico, a gente poderia trazer ele aqui rapidinho para pensar, porque ele chega para Jesus falando assim, como é que eu faço para herdar a vida eterna? Veja, o jovem rico é o bom mocinho espírita, a boa mocinha espírita. Chega assim, ó, já faço tudo. Se você olhar assim a minha vida exteriormente, tá tudo bem resolvido. É a pessoa legalista, né? Ela, você não vai encontrar vestígio, porque ele não chegou. Ele não chegou para saber o que ele precisava melhorar. Ele chegou para se colocar numa condição. Por isso que Jesus fala assim, ó, faz isso, faz isso, faz isso, faz isso. Aí ele fala assim, ó, isso aí eu já faço. O que me falta? Olha, gente,
a pergunta de quem está num nível assim, né? Jesus propondo os mandamentos e ele já se colocou assim, olha, o que tá faltando aqui não é no sentido de me passa a lista daquilo que eu preciso, você tá vendo o quanto eu já sou bom? E Jesus, logo no início do diálogo, já deixou bem claro, gente, bom é só o Pai. O jovem rico já vai ali se promovendo e Jesus já tira o dele da reta. Eu falo assim, meu amigo, nem vem. Não vem com essa de se achar bonzinho. Não cola esse discurso. Mas aí, porque ele sustentou essa postura de autopromoção, o que Jesus fez? Porque a gente olha para essa passagem e aí gera muitas interpretações. Mas veja, a primeira coisa que Jesus diz, se quereis ser perfeito. Ou seja, se você está se colocando nesse degrau de perfeição que você acha que você está, você já acha que já é espírito puro, não tem nada mais para resolver, você já pratica tudo. Peraí, é dois que tá na terra, eu não sabia. Então, vai lá, vende tudo que você tem. Porque o paradigma do espírito puro ele não tem nada. Ele não tem uma pedra sequer onde reclinar a cabeça. Vai lá, vende tudo, entrega para as pessoas e vamos caminhar junto comigo, velho. Olha o tanto que a proposta é boa. Dois espíritos puros junto, né, levando a mensagem e difundindo. Né? Então, Jesus estica ali naquele momento para a gente ter uma compreensão. Porque se o jovem rico tivesse isso com outra postura, a resposta tinha sido diferente. Porque é um alerta para a gente. Não é pela exterioridade, não é pelo rótulo. Não adianta nos colocarmos num lugar que não é nosso. A gente vai ter os desafios. Se para um espírito, por exemplo, mundo, prova e expiação, o desafio é dado o que sobra, no de regeneração, já é diferente. Já é uma outra proposta, que é aprender a compartilhar daquilo que é importante para mim. Veja que subiu um pouquinho já. Até o ponto de vamos dizer assim, ter condição de abdicar de tudo. E aí é um exercício, é uma postura final, que Jesus está dizendo, se quereis ser perfeito. Então, postura final. Mas não tem que ter atropelo, porque não é violência, é observância. Por isso, a lição da regeneração que Jesus vai deixar é o partir do pão. O que é o partir do pão? Por que lá em Emaús ele foi reconhecido por partir um pão? O que tinha de tão especial no partir do pão que os olhos dos discípulos se abriram e eles entenderam quem era? Para a gente ter a dimensão espiritual do que representou aquela lição. Mas essa é uma das chaves que a gente tem para a regeneração. Partir do pão. Não é o dar o pão. Porque o dar o pão, né? Por exemplo, estou alimentado, bem cheinho, tranquilo, barriga, estômago cheio. O que eu fizer a partir de então é dever ou filantropia. De barriga cheia, o que a gente dá é dever ou filantropia. Mas partir o pão de barriga vazia, aí difícil, né? Pensa se for um pão de queijo, você comprou a conta para tomar ali no café da manhã ou da tarde. E aí você tá doidinho para comer com café. Daquilo que é para você, você permitiu o outro experimentar? Olha o que é o amor ao próximo no nível de dignidade da regeneração espiritual. Quer dizer, o que eu experimento para mim, o que eu comeria, o outro também vai comer. Partir o pão. Partir o pão. Porque às vezes a gente dá, vamos dizer assim, quando a gente tá com a barriga cheia, gente, que a gente não tem nenhuma pretensão com aquilo, não existe sentimento muitas vezes no que a gente faz. Por isso que os espíritos, né, para a gente finalizar aqui nossa reflexão, abrir aí para vocês prusiar também, né, porque estamos aqui falando, mas vamos só para a última questão aqui, que os espíritos vão trazer,
Porque Kardec pergunta assim, ó, 646. Estará subordinada a determinadas condições o mérito do bem que se pratique? Então, vamos pensar, né? O bem, fui lá, entreguei o prato de sopa, vale a mesma coisa para todo mundo? Um espírita, né? Tá na atividade social. É só o cadastro na atividade, bateu o ponto, é conduta espírita já? Aí os espíritos vão propor. O mérito do bem está na dificuldade em praticá-lo. Gente, e é que é incrível. Por que os espíritos estão dizendo isso? Porque precisa existir uma sobreposição da natureza espiritual sobre a material. Então, quando eles falam da dificuldade, é porque o espírito precisa ter amor pelo bem. Eu preciso fazer com gosto o que eu me dispor a fazer. Tem que ser com gosto mesmo. Eu vou ajudar alguém, que alegria poder abençoar, ser a mão intercessória, ser o instrumento, né, da providência celeste no caminho de alguém. Precisa ter gosto. Porque o nosso problema atualmente é que a gente faz o mal com gosto. Quando vai cair, a gente afunda assim, tchuf, né? Vai de ponta, manobra assim espetacular. A queda é feia mesmo. Agora, quando é para fazer o bem, nossa, você quer mesmo pão de queijo? Você não comeu, não? Você não tá cheio? Esse tempo atrás eu até compartilhei numa live, acho que foi o ano passado. Eu ganhei, minha mãe comprou um sanduíche para mim, eu fui buscar. E aí, na volta, assim, para casa, eu passei em frente a uma praça, tinha uns irmãozinhos em situação de rua. Eu falei, ah, não, meu Deus, meu sanduíche, meu sanduíche. Aí, né, a gente começa a perceber, tá, temos que partilhar. Aí na hora eu pensei assim, eu tava de motinho, de bis, aí eu pensei assim, vou deixar o sanduíche na bis por enquanto, vou lá só fazer a sondagem. Vai que eles já comeu, né? E eu posso comer meu sanduíche em paz. Aí eles não tinham comido. Ah, Deus. Aí é aquela hora de, tá bom, senhor, vamos lá. Só que aí dói, porque a gente precisa aprender a partir o pão, a sentir alegria e ter gosto, porque os outros vão comer do melhor que a gente daria para a gente mesmo. Por isso que não é dar o pão, é partir. Uma das lições importantes aí para nossa reflexão nesses tempos atuais que a gente está vivendo, onde não é questão de exterioridade, não é questão de posição social, porque os espíritos vão propor na 635. Não importa a posição que você esteja ocupando, é rico, tem menos recurso, se está numa posição de destaque, tem fama, não é isso. A lei divina, né, tá lá bem direitinho. Ela, dentro da natureza dela, essa diversidade faz parte. É natural existir essas alternâncias de estado, essas alternâncias de posições, esses diversos papéis. Tá tudo certo. Porque a questão é eu entender dentro da observância do lugar que eu estou, qual o meu compromisso dentro, com aquilo que eu já dou conta de fazer. Obrigado pela paciência, misericórdia de vocês nos ouvirem. Muito bom, Vitor. Excelente poder te ouvir, trazer essas reflexões para nós que nos faz mexer por dentro, né? Eu me lembro quando Emmanuel fala lá no livro Paciência para a gente do momento de crise. Eu e Bárbara estamos num momento de crise e tenho certeza que todo mundo que está nos assistindo também. É aquele momento onde tudo aqui fica mexido e a gente começa a pensar o que eu tenho feito, qual tem sido a minha conduta, ela realmente tem sido espírita? Ela realmente tem seguido a lei divina?
Então, estamos nós num momento de crise saudável, aquele que nos convida a reflexionar e modificar muita coisa, né, Bárbara? Oh, com certeza. Tirando as boas risadas, porque a doutrina não precisa ser uma coisa assim, sisuda, difícil, onde só nos causa dor. Mas também a gente perceber, né, minha amiga, que, cara, passa nessas horas, não sei quanto a você, com certeza, passa aquele filminho na cabeça daqueles momentos. Será que eu partilhei o pão? Será que eu dei com dó? Ou não dei, fingi que não vi? Que também a gente finge que não vê. Tipo, não é comigo. Então é interessante a gente perceber que Deus nos dá a oportunidade mais de uma vez. De que quando você faz assim um comentário maldoso, ou você vê assim, você abre no seu culto do evangelho lá. Aí vem a história todinha na sua cabeça e fala assim: entendi, pai. Vou melhorar. E aí, quando você tá com fome, aquele seu pão de queijo, você vê, tô sem dinheiro, vambora. Né? E essa história do partilhar o pão, né, dado aquilo que nos falta, né, foi que nem algumas semanas atrás a gente fez uma reflexões evangélicas sobre o óvulo da viúva, né? Tá batendo direitinho. Que quando a viúva dá o que lhe falta, né, o que vai mais te faltar, e você perceber assim, uau, poder dar com aquele amor e não perceber o retorno naquele momento, é encontrar Jesus na fé pura, que não é fácil. Não é fácil. Não é fácil, mas é fundamental, né, Bárbara? E a gente começa a perceber que o Espiritismo nos deixa a consciência, mas nos deixa essa leveza de recomeçar. Então, quando é dito para a gente que temos que agir no limite das nossas forças, é exatamente o que sua consciência já te pede, o que você já sabe que é bom realizar e o que você já sabe fazer, porque muitas vezes a gente erra por tentar agir em algo que a gente ainda não está preparado. Tentamos acolher todas as pessoas, mas ainda não temos experiência suficiente para saber como acolher, porque a multiplicidade de vivências às vezes me pede um acolhimento mais material para um, o outro já me pede um acolhimento mais espiritual, o outro quer uma conversa fraterna, enquanto o outro quer uma ação efetiva, o outro quer resposta rápida, enquanto um já está no momento de reflexionar. Então, a gente precisa perceber os momentos que nós estamos sendo convidados. Uns vão pedir o pão de queijo, e para mineiro, partir o pão de queijo é muito difícil, mas ele vai precisar disso, e você vai ter que ter o desprendimento, porque se ele foi colocado no seu caminho, talvez seja esse momento de você começar a pensar nessa proposta, mesmo que no primeiro você passe, né, e lembrando do bom samaritano, aqueles que passaram de largo, às vezes você vai passar de largo, sim, mas quem sabe você já não está na condição do levita, que já começou a raciocinar, peraí, eu estou seguindo o que passou primeiro, mas será que não tinha que ter ficado como samaritano? Então você já está naquele meio termo. Então já é uma proposta de mudança. Muitas vezes a gente pode, sim, ainda cair muito, mas se a gente já consegue perceber, se a gente já consegue discernir um pouquinho melhor, a gente já tem uma proposta nova para recomeçar. Não é isso, Vitor? É justamente, né, nesse rumo que a gente caminhou até aqui. Porque, assim, não é o comportamento de fora fechado, é a construção interna. Porque a gente vai observar, reobservar e observar de novo, quantas vezes se fizerem necessárias. Porque pensa o seguinte, a gente começa num exercício interessante, como filho na encarnação. Mas para muitos, né, o roteiro de constituir uma família vai vir. E aí, de filho, passa a ser pai, passa a ser mãe. E aí você, num primeiro momento, você tem dentro da família um olhar. Você consegue observar algumas coisas. Mas quando passa para esse outro lado,
Você começa a observar outras. Então, daqui não dava para ver, mas daqui dá para ver outras coisas. Eu estava, enquanto funcionário, num lugar, e aí vou para o campo de gerência, de administração. Perceba, essas posições que elas vão, de alguma forma, ajudando a gente a ganhar mais complexidade na nossa forma de ver. Porque hoje eu olho de um jeito, às vezes uma situação, mas o carrossel da vida gira. E às vezes aquilo que eu falava assim, eu nunca vou pensar desse jeito. Eu nunca. Gente, aí de repente a pessoa fala, estou pagando língua. Não, mas é porque a vida, ela, no dizer de Jesus para Simão Pedro, numa mensagem muito linda, tudo revela no momento devido. Então, mais precioso do que, né, Deus pode se valer do tempo, que vai explicando para a gente as coisas, né, os pontos de vista que a gente tinha cristalizado, ou mesmo as posturas que a gente possuía, o tempo, as novas experiências vão ajudando a gente a se reposicionar. E eu acho que é isso que a gente não pode perder, essa disposição de aprender e de continuar observando, porque é essa a métrica divina, né? Eu tinha até separado aqui uma última mensagem, que é do Emmanuel, no Religião dos Espíritos, que é aquela famosa, a 80, Doutrina Espírita. E aí tem um pedacinho dela que Emmanuel ele vai dizer assim para a gente, né? Espírita deve ser o teu caráter, ainda mesmo que te sintas em reajuste depois da queda. Então, o que Emmanuel está propondo? Espírita deve ser o teu caráter. Você não deu conta de agir no momento, mas vale-te de toda a bagagem que você tem, você poder recomeçar. Não deu certo, né? Porque o espírita vai ser reconhecido não simplesmente por erro ou acerto, que isso, na nossa falsa religiosidade, a gente tinha como critério de salvação. Ele é visto pela sua capacidade de educação, que é um outro paradigma. Isso que é mais bonito, né? Porque às vezes o espírita vai ser aquele que fala uma bobagem gigantesca, ou aquele que trata mal alguém. Mas aí você olha depois como ele vai lidar. Ele foi lá e pisou na bola. Mas aí você vê que é aquela pessoa que fala assim, gente, não agi bem com fulano. Pensando bem, né? Olha aqui, não foi muito legal. Vai lá e reconcilia. Vai lá e pede perdão. Olha o que Emmanuel está propondo. O espírita deve ser o nosso caráter, no sentido de que, ao longo das nossas experiências, esses princípios devem ser aquilo que nos regulam. Por mais que eu não consiga, em determinado instante, né, atender a tudo que eu já conheço, mas a gente vai desenvolvendo a compreensão. E aí ele diz, espírita deve ser a tua conduta, ainda mesmo que esteja em duras experiências. Então o negócio está difícil, a corda está esticando, a gente está percebendo que daqui e dali está mais complicado. Lembrar nessas horas. Então, deu errado? Recomeça. Está no momento de experimentação? Lembra do espiritismo. Você tentar fazer o melhor que você dá conta no momento que você está vivendo. E aí, continua. Espírita deve ser o nome de teu nome ainda mesmo. Respire em aflitivos combates contigo mesmo. Então, não só vivendo a experiência, mas dentro de nós o negócio está difícil pra caramba. A gente às vezes está vivendo, né, uma fase emocional um pouco mais delicada. O espírita deve ser o nome do nosso nome. Esses princípios devem estar conosco e em nós. Devem nos ajudar na nossa vivência. Não para nos torturar, não para nos exigir, mas para propor caminhos de construção, reconstrução, educação e reeducação. E eu gostei muito que você trouxe assim, o que a gente dá conta, porque muitas vezes a gente se cobra como espírita, nossa, como eu espírita fui errar logo isso. Você se esquece que você é humano que está em processo de perfeição. Você ainda não é perfeito, né? Você está no processo, né? E eu gostei muito, Vitor, quando você trouxe assim, a questão da observação. E muita gente se questiona, e eu queria que você trouxesse um pouquinho para a gente, assim, como é que você orientaria para uma pessoa assim, eu observo o que está fora, fica até um pouco fácil observar a conduta do outro, o que cabe a mim, o que não cabe. Mas como é que a gente observa nós mesmos? Como é que você orientaria alguém chegando para você e falar assim, olha, eu quero melhorar,
Então, como é que eu poderia fazer essa auto-observação? Olha, quem propõe isso, né, é o Santo Agostinho, quando ele vai, de certa maneira, falar de autoconhecimento. Veja, dentro dessa conexão fina, dentro dessa costura que a gente está propondo aqui, né, da reflexão, a proposta de autoconhecimento é para a gente aprender a escutar, a auscultar a alma. Porque se observar no sentido mais profundo é a gente perceber os apelos do coração. Porque ao longo das nossas vivências, a alma vai fazendo determinados pedidos. Então, esse é um dos pontos que a gente poderia, né? Como a gente às vezes tem vivido uma realidade muito frenética, ter tempo para observar, para respirar, ter tempo para desacelerar, para se conectar, tem sido difícil. E quando a gente para um pouquinho, é que quando o sangue esfria, né, numa linguagem horrível, mas é quando o sangue esfria que a gente começa a perceber as dores da nossa alma. E às vezes o nosso mundo interior está clamando, né? Pensa, quantas pessoas autoritárias que no ritmo de vida nem se dão conta que estão sendo. Mas aí quando para um pouquinho para arrefecer, o inconsciente começa a trazer elemento. Porque aí começa a vir uma memória, vir outra. Porque assim, enquanto a gente está ocupando um fluxo de informação muito grande, não tem como observar. Porque é muito estímulo. A gente precisa abrir tempos justamente para isso, para olhar um pouco mais detidamente para a nossa intimidade. Porque isso, né, muitas vezes o nosso coração tem clamado para a gente revisar determinados pontos, determinadas perspectivas, mas porque a gente está ocupado demais, a gente acaba não tendo condições. Mestre querido e amigo, bendito seja essa oportunidade que tivemos de mergulhar nas águas da sabedoria infinita de Deus e nos banharmos, nos dessedentarmos nessas lições que vêm para aplacar a nossa sede de paz, a nossa necessidade de luz e de entendimento. Obrigado pelo investimento superior com que trouxestes à Terra lições tão expressivas. A gente já não pode mais pretextar ignorância, porque cada vez mais somos chamados à responsabilidade, sem culpa, sem exigências, sem imposições, mas com responsabilidade, para podermos sorrir o quanto for possível sorrir, chorar quando se fizer necessário chorar, experienciar cada momento, atravessando com dignidade e coragem, fazendo o melhor que a gente pode, dentro das condições que a gente está, com o olhar que a gente tem. Cuidai, Senhor, dos nossos destinos e nos inspirai, que pela voz dos Espíritos tenhamos condições de alargar os horizontes da nossa visão e amadurecer, crescer rumo a Ti. Que assim seja.